Marcos tinha 32 anos quando decidiu fazer algo que a maioria das pessoas consideraria loucura: passar 3 semanas completamente sozinho na floresta amazônica. Não seria uma excursão turística com guias e hotéis confortáveis. Seria uma imersão real, com apenas uma mochila, ferramentas básicas de sobrevivência e sua própria coragem. Engenheiro de software de São Paulo, Marcos vivia uma vida que muitos considerariam bem-sucedida. Tinha um bom emprego, um apartamento moderno e todos os confortos da vida urbana. Mas algo dentro dele gritava por significado, por uma conexão mais profunda com a natureza e consigo mesmo. Depois de meses planejando, estudando técnicas de sobrevivência e treinando fisicamente, ele finalmente partiu para a aventura que mudaria sua vida para sempre. Quando o barco que o levou rio adentro desapareceu no horizonte, Marcos sentiu uma onda de pânico que quase o fez gritar para voltarem. O silêncio da selva não era realmente silencioso, era uma sinfonia caótica de sons desconhecidos. Grilos, pássaros, macacos, o farfalhar constante das folhas. Cada ruído fazia seu coração acelerar. Nos primeiros 3 dias, ele mal conseguiu dormir. Cada som noturno parecia uma ameaça. Seria uma onça? Uma cobra? Sua mente urbana transformava galhos, quebrando em perigos imaginários. Ele montou seu acampamento básico próximo a um riacho, seguindo as instruções que havia memorizado. Mas teoria e prática são mundos completamente diferentes. A solidão começou a pesar no 4º dia. Marcos percebeu que não havia conversado com ninguém havia quase uma semana. Começou a falar sozinho, narrando suas ações em voz alta apenas para ouvir uma voz humana. Agora vou buscar água. Preciso ferver antes de beber. Lembrar de verificar se há sanguessugas. Parecia ridículo, mas mantinha sua sanidade. Foi na 2ª semana que algo extraordinário começou a acontecer. Marcos começou a perceber padrões. A selva, que antes parecia caótica, revelava uma ordem sutil e complexa. Ele notou que certas aves cantavam sempre ao amanhecer, anunciando o dia, que as chuvas torrenciais chegavam quase sempre no meio da tarde, que determinados animais apareciam em horários específicos para beber água no riacho. Sua percepção de tempo mudou completamente. Sem relógio ou celular, ele passou a medir o tempo pela posição do sol, pelos sons dos animais, pela sensação de fome. Descobriu que o corpo humano tem um relógio interno incrivelmente preciso quando não está bombardeado por estímulos artificiais. Uma manhã, observando um grupo de macacos prego, Marcos teve um insight profundo. Eles não estavam simplesmente vagando pela floresta. Cada movimento tinha propósito. Eles conheciam cada árvore frutífera, cada fonte de água, cada rota segura. Viviam em perfeita harmonia com o ambiente. E ele, há quanto tempo não prestava atenção real ao mundo ao seu redor? No 10º dia, algo inesperado aconteceu. Marcos estava buscando lenha quando ouviu vozes. Seu coração disparou. Seria um resgate? Ele não havia acionado nenhum sinal de emergência, mas talvez alguém estivesse procurando por ele. Seguindo o som, ele encontrou algo que jamais esperaria. Uma pequena comunidade indígena. 5 famílias viviam em uma clareira escondida, tão integradas à floresta que seria impossível encontrá-las sem sorte ou conhecimento local. Os Yanomami o receberam com curiosidade, mas sem medo. Marcos não falava sua língua e eles mal falavam português, mas a comunicação aconteceu através de gestos, sorrisos e uma hospitalidade que o comoveu até as lágrimas. Eles ofereceram comida, peixe assado, frutas que ele nunca tinha visto, uma bebida fermentada de mandioca. Pela primeira vez em dias, ele não estava sozinho. O que viu ali o chocou profundamente. Aquelas pessoas viviam sem eletricidade, sem internet, sem carros, sem nenhuma das necessidades que ele considerava essenciais, e eram visivelmente felizes.
As crianças brincavam com paus e folhas, criando jogos imaginativos. Os adultos trabalhavam em conjunto, pescando, caçando, preparando alimentos. Ninguém estava olhando para uma tela. Todo mundo estava presente, ali, no momento. Marcos passou 2 dias com a comunidade, uma pausa inesperada em sua jornada solitária. Através de um jovem que falava um pouco de português aprendido com missionários, ele começou a entender sua filosofia de vida. "Por que vocês parecem tão felizes?" ele perguntou. A resposta, traduzida com dificuldade, foi simples e profunda. "Porque temos o suficiente. A floresta nos dá tudo. Por que precisaríamos de mais?" Aquilo atingiu Marcos como um soco no estômago. Ele tinha um armário cheio de roupas e sempre achava que não tinha nada para vestir. Tinha uma geladeira cheia e pedia delivery porque nada parecia apetitoso. Ganhava um bom salário e sempre estava preocupado com dinheiro. Tinha centenas de amigos nas redes sociais e se sentia profundamente sozinho. O ancião da tribo, um homem de idade impossível de determinar, mostrou-lhe como identificar plantas medicinais, como ler sinais da floresta para prever o tempo, como se mover silenciosamente entre as árvores. Mas a lição mais importante não veio de palavras, veio de observação. Marcos percebeu que eles nunca pegavam mais do que precisavam. Pescavam o suficiente para o dia, colhiam frutas, mas deixavam algumas para os animais e para as sementes germinarem. Caçavam, mas com respeito e gratidão. Não havia desperdício. Tudo era usado, reutilizado, devolvido à terra. Quando chegou a hora de voltar para sua jornada solitária, Marcos não era mais a mesma pessoa. A solidão que antes o aterrorizava agora parecia uma companheira. Ele havia aprendido a diferença entre estar sozinho e sentir-se solitário. Nos dias seguintes, passou a observar a selva com novos olhos. Cada planta, cada inseto, cada som tinha um propósito no grande ecossistema. E ele fazia parte disso. Não era um invasor, era apenas mais uma criatura vivendo temporariamente naquele espaço. Começou a meditar naturalmente, sem forçar. Sentava-se em silêncio e apenas existia, observando seus pensamentos passarem como nuvens. Percebeu quantas preocupações que carregava eram completamente desnecessárias. Preocupações sobre o que outras pessoas pensavam dele. Ansiedade sobre o futuro, arrependimento sobre o passado. Ali, na selva, só existia o agora. A próxima refeição, o próximo abrigo, a próxima chuva, problemas concretos com soluções concretas. Nada da ansiedade abstrata que o consumia na cidade. Na última semana, Marcos fez a descoberta que realmente o chocou. Não sobre a selva, mas sobre si mesmo. Ele percebeu que não precisava da maioria das coisas que achava que precisava. Não apenas coisas materiais, mas também mentais e emocionais. Não precisava de validação constante das redes sociais. Não precisava de entretenimento 24 horas por dia. Não precisava de distrações infinitas. O que ele realmente precisava era de propósito, conexão genuína e presença. Descobriu que era capaz de muito mais do que imaginava. Tinha sobrevivido a tempestades que o encharcaram até os ossos. Havia afugentado um animal que invadiu seu acampamento no meio da noite. Tinha tratado pequenos ferimentos com recursos improvisados. Havia caminhado quilômetros carregando sua mochila, mesmo com bolhas dolorosas nos pés. Mais importante, havia passado semanas com apenas seus pensamentos como companhia e não tinha enlouquecido. Pelo contrário, havia encontrado uma clareza mental que nunca experimentara antes. Quando o barco finalmente veio buscá-lo no dia combinado, Marcos sentiu uma mistura de alívio e tristeza. Parte dele não queria voltar, mas sabia que a lição não era abandonar a civilização, e sim trazer a sabedoria da selva de volta para sua vida cotidiana. O verdadeiro choque veio quando ele voltou para São Paulo. As luzes da cidade, que antes pareciam tão normais, agora o cegavam.
O barulho constante do trânsito era ensurdecedor. As pessoas caminhando rapidamente pelas calçadas, olhando para seus celulares, pareciam zumbis. Ele entrou em um shopping e ficou paralisado. Fileiras infinitas de produtos que ninguém precisava. Pessoas comprando compulsivamente para preencher um vazio que compras nunca poderiam preencher. Ele mesmo costumava ser uma dessas pessoas. No primeiro dia de volta ao trabalho, seus colegas bombardearam-no com perguntas. Como foi? Foi perigoso? Viu onças? Não teve medo? Mas como explicar o inexplicável? Como traduzir em palavras a transformação que aconteceu dentro dele? Marcos não abandonou seu emprego ou se mudou para a floresta, mas implementou mudanças radicais em sua vida. Reduziu suas posses em 70%, doando ou vendendo tudo que não era essencial. Descobriu que podia ser feliz com muito menos. Estabeleceu limites digitais rigorosos. Sem celular no quarto, sem redes sociais nos finais de semana. 1 hora por dia sem nenhuma tela, apenas ele e seus pensamentos ou um livro. Começou a valorizar conexões reais. Ligava para amigos em vez de apenas curtir suas fotos. Visitava seus pais todo fim de semana. Voltou a ter conversas profundas, não apenas trocas superficiais de informação. Mudou sua relação com a natureza. Começou a fazer trilhas regulares, não como exercício, mas como reconexão. Plantou uma pequena horta na varanda. Passou a observar as mudanças das estações, algo que nunca havia notado na cidade. 6 meses depois de voltar, Marcos reflete sobre sua experiência. O que ele descobriu na selva não foi algo externo, foi interno. Descobriu que felicidade não vem de acumulação, mas de apreciação. Que força não vem de conforto, mas de desafio. Que paz não vem de distrações, mas de presença. A maior lição foi simples, mas revolucionária. Nós não precisamos de tanto quanto pensamos que precisamos, seja coisas materiais, aprovação social ou entretenimento constante. O que realmente precisamos está dentro de nós. Coragem, resiliência, capacidade de maravilhamento, conexão com algo maior que nós mesmos. A selva ensinou-lhe que somos parte de algo muito maior e mais antigo que nossas preocupações diárias. Que a natureza tem ritmos que nossos corpos ainda reconhecem, mesmo depois de gerações vivendo em cidades. Que solidão pode ser transformadora quando abraçada, não temida. Hoje, Marcos aconselha qualquer pessoa que esteja se sentindo perdida, ansiosa ou vazia a buscar sua própria selva, não necessariamente literal, mas qualquer experiência que os tire completamente de sua zona de conforto e os force a confrontar quem realmente são, sem todas as distrações da vida moderna. O que me chocou não foi o quanto a selva tinha para me ensinar, ele diz, mas o quanto eu tinha esquecido sobre o que realmente importa na vida. E isso qualquer pessoa pode redescobrir, se estiver disposta a ficar quieta o suficiente para ouvir. A história de Marcos não é única. Ao redor do mundo, pessoas estão acordando para o fato de que algo fundamental está faltando em nossas vidas hiperconectadas e superestimuladas. Estamos mais conectados do que nunca, mas mais solitários. Temos mais entretenimento, mas menos alegria, mais conforto, mas menos propósito. Você não precisa passar 3 semanas sozinho na Amazônia para ter essas percepções. Você precisa criar momentos de silêncio, presença e conexão real com a natureza, com outras pessoas e, mais importante, consigo mesmo. A selva de Marcos pode ser sua montanha, seu deserto, sua praia isolada ou simplesmente um dia inteiro sem tecnologia em um parque local. O lugar não importa tanto quanto sua disposição de realmente se desconectar das distrações e reconectar-se com o essencial. O que você descobrirá pode te chocar, mas também pode te libertar.